Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Manhã desta quarta-feira, 3 de julho de 2013. Nosso assunto com o nosso entrevistado de hoje é com relação à Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, que comemorou aí o seu comitê de gerenciamento, completou 15 anos de atividade agora no mês de junho. Quem está conosco é o vice-presidente do comitê, Júlio Salecker. Bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, um grande abraço aí à comunidade regional e em especial aos ouvintes da Rádio Tirol. Júlio, em primeiro lugar, com a finalidade que há 15 anos atrás foi criado este comitê, qual é a finalidade, fazendo um retrospecto desses 15 anos, o que dá para dizer de conclusivo depois de passar esse tempo? Pois é, digamos assim, em 1994, né, no caso 17 anos atrás, o Rio Grande do Sul teve promulgado na Assembleia Legislativa a sua Lei 10.350, que é a Lei das Águas do Rio Grande do Sul, né? Então lá nessa lei, em 1994, foi criado o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Até esse ano nós tínhamos, digamos assim, a água ainda dividida. Parte dos assuntos da água estavam na Secretaria de Obras, outra parte estava na Agricultura e outra parte do assunto água estava no Meio Ambiente, né? Cada uma dessas grandes secretarias são grandes usuários da água, né, que precisam da água para as suas atividades, né? E foi enxergado e feito, naquela época foi feito um levantamento no mundo até, né? Mandaram-se alguns gaúchos notáveis aí a visitar os países, principalmente do primeiro mundo, para ver como é que estavam tratando a questão da água, né? Lógico que ainda hoje é difícil de muitos dos nossos concidadãos aí entenderem que a água é um bem, né, e que ela está terminando, que ela não terminando em quantidade, porque ela se mantém em quantidade. Sim. O problema é a qualidade, né? Nós precisamos água em qualidade para as atividades e até para o consumo humano e para o consumo animal, né? E então o Brasil, até se antecipando, foi olhar nos países desenvolvidos que já tinham problemas de água há décadas, né? E no fim desse estudo acabou se adotando pelo modelo francês, um modelo implantado no Rio Grande do Sul a partir dessa lei 10.350. Foi um modelo que a filosofia dele a principal diferença dele para outros modelos é que ele é descentralizado e participativo, né? O que quer dizer isso, né? Foram criados, digamos, dentro do Rio Grande do Sul, foram criados 25 comitês de bacia, desde 94 para cá, né? Hoje já estão completos os 25 comitês. Como é que se define a área geográfica desses comitês, né? Diferente da área municipal, que acabou se criando porque o povo veio morar aqui, tinham as comunidades, e a divisa das áreas municipais é as divisas políticas, vamos dizer assim, né? Da onde as localidades e as povoações se estabeleceram, né? E essas divisas, na maioria dos casos, elas não enxergam para que lado a água corre, né? Se a água corre para cá ou corre para lá, ou o teu esgoto está indo para onde? Sim, né? sim. O resíduo da tua atividade está indo para quem? Está indo para onde? Isso não era enxergado, né? Então também na Constituição Federal, né, e também foi ajustado na Constituição Estadual, que a unidade de gestão da nossa nação e do nosso estado, ela deve ser a bacia hidrográfica. É um entendimento novo, né? Um entendimento que já divide nações, né? Ou hoje você tem para dividir duas nações ou um rio, né? Ou um divisor de águas, né? Digamos, a divisa agora já bastante conhecida no Rio Grande do Sul, que virou ponto turístico lá, Livramento e Rivera, lá é um divisor de águas, não tem rio dividindo, né? Mas a divisa ela é feita assim, ó, a água que chove numa área não corre para outra, corre para dentro da sua área. Essa é digamos assim, o que é um divisor de águas é isso, né? Então, pegando o Rio Grande do Sul, com os seus divisores de água, nós acabamos definindo 25 bacias hidrográficas, né? Só para ter uma ideia, a nossa bacia se chama Taquari-Antas, né? Nós temos 119 municípios dentro da bacia, né? É a maior bacia do Brasil em número de municípios.
né? Não em tamanho, não em PIB, mas em número de municípios, em quantidade de municípios. E atingido mais de 1 milhão de pessoas aproximadamente, né, em termos disso? Nós temos dentro da Bacia Taquariantas 1.300.000 pessoas, né, no último levantamento feito pela ANA, né? Mas que eu estava colocando assim, lá em 94 então foi criado esse sistema, que antes até ali não era um sistema separado, era um sistema que estava dentro de outra secretaria, dentro de outras políticas. Nós não tínhamos como nação e como Estado uma política de águas. Nós tínhamos a política de agricultura, política de geração de energia, política dos usuários da água, né? Política de meio ambiente. Por incrível que pareça, o meio ambiente é um usuário da água. Sim, né? sim. O bichinho lá, a fauna, o bicho precisa de água. Então ele é um usuário. A beleza cênica, uma cachoeira, um rio bonito, um rio limpo, precisa da água, né? Sem dúvida. Então, mas é separado. A água é o tratamento da água e a questão da água em si é uma coisa e o meio ambiente, a preservação ambiental, que depende talvez 90% da água, né? A gente costuma dizer que a água é o sangue do nosso planeta, exatamente, né? Então, tem como separar isso na questão de fazer uma administração pela água, né? Quanta água tem e qual é a qualidade que ela está, né? Quer entrar mais um usuário? Tem água para esse mais um usuário? Sim. Então essa é mais ou menos já te respondendo a função do comitê, né? E dentro disso tudo, de que forma é avaliado o nosso rio Taquari aqui, seus afluentes? De que forma buscou-se aí? Na verdade o rio Taquari é chamado de Rio das Antas, onde ele nasce, né, até um determinado ponto, e depois vira Rio Taquari, é mais ou menos isso. Mas de qualquer forma, qual é o diagnóstico que dá para fazer das nossas águas aqui, que envolvem o Vale do Taquari, que até a nomenclatura da região tem a ver com o nosso rio? Certo. Digamos, o Antas, né, ele é a parte de cima da serra, que nasce lá em São José dos Ausentes, em um pedaço de Vacaria, um pedaço de Cambará do Sul, essa parte lá dos campos de cima da serra, e vem correndo para cá, né? Pouca gente até entende que aqui dentro do nosso rio, aqui em frente da Estrela e Lajeado aí, tem 119 municípios, tem 70% de Caxias dentro do nosso rio, né? E vejam que eu já estou usando uma outra nomenclatura. Como é que tem 70% de Caxias aqui dentro do rio, então? 70% dos dejetos que vão para os cursos d'água de Caxias correm para dentro do Taquari Antas, passam aqui na nossa frente, passam aqui na Iclusa de Bom Retiro, né? Acabam entrando no Jacuí, indo para o Guaíba, né? Indo para Porto Alegre. E o rio que se forma lá em cima foi até um grande esforço ali, antes de 98, a lei é de 94 e o nosso comitê foi instituído em 98, né? E nesse período ali nós tínhamos 2 comissões aqui na nossa bacia, e também foi um grande exemplo que a região deu até ao Rio Grande do Sul, e por que não dizer ao Brasil, né? Era para ter sido criado 2 comitês. Sim. O do Antas e o do Taquarino, bem na época. Mas a gente, entendendo bem a filosofia, que o que importa é todo mundo entender que o que você está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui agora, em Teutônia, está correndo aqui no Boa Vista, né? Aqui onde nós estamos corre no Boa Vista, aqui onde é, na Rádio Tirol. E do Boa Vista corre para o Taquari, o Taquari para o Jacuí, e fazer essa análise para poder entender o que um município tem a ver com o outro. Porque até essa nova filosofia, vamos dizer assim, o município diz, eu jogo meu esgoto aí e daí para diante é Deus que resolve isso, né? Isso não é comigo mais, desse cano aí para diante não é comigo. Sim. Mas como não é comigo, se ali embaixo tem um irmão nosso, né? Tem um parente nosso, um amigo nosso, alguém da nossa comunidade. Um pescador que depende do que vem do rio. Um pescador, uma cidade tomando água ali, né? Um produtor rural tomando água ali para sua atividade, para si, né? Então isso muda completamente, né? O que estamos fazendo, né? Mas tinha essas 2 comissões, a do Antas e a do Taquari, e nós conseguimos num esforço lá antes de 98, lá por 96, aí conseguir juntar essas 2 comissões e fazer um comitê único. Só. Que não tinha realmente como separar as águas do Antas e do Taquari. Sim. Até porque o Antas é o nome que é dado a esse eixo de rio, até a confluência do Rio Carreiro, né? Onde o Rio Carreiro encontra o Antas, o nome vira Taquari. Né? Taquari. Isso dá em que cidade, Júlio? Isso é ali em São Valentim do Sul. Um pouco acima, quem conhece a beira do nosso rio, um pouco acima ali do lado direito, um pouco acima de Mussum.
né? E do lado esquerdo, um pouco acima de Santa Teresa. Santa Teresa, que é o pé do Vale dos Vinhedos. Tem até moradores nossos aqui que vão a Santa Teresa descendo de Bento Gonçalves pelo Vale dos Vinhedos, chegam em Santa Teresa e acham aquilo lindo e maravilhoso. Sim. E aquilo é da região de baixo, não é da região de cima, né? Santa Teresa está na região baixa. Ao pé da serra, quase. Ao pé da serra, e por mais que o asfalto vem de lá, indo pela beira do rio é chão, por isso que muita gente não vai, né? Mas o nosso rio é muito bonito, né? Então, função do comitê, que também é parte da sua pergunta, né? A principal função do comitê, quando a lei estiver toda instalada, porque ela, por mais que ela seja de 94, os instrumentos que ela definiu ainda não estão todos instalados. O Estado do Rio Grande do Sul, eu não estou falando no governo, eu estou falando no Estado, tem que implantar uma agência das águas, são na verdade 3 agências de águas, isso está na lei, né? Uma agência para a região do Guaíba, que é todos os rios, todas as bacias que correm para o Guaíba, uma agência para a região litorânea, que é todos os rios e lagoas que vão direto ao nosso mar, ao nosso litoral, e uma outra agência da região do Rio Uruguai. O Rio Grande do Sul é dividido nesses 3 grandes rios, vamos dizer assim, nessas 3 grandes regiões, né? O Taquari-Antas está dentro do Guaíba, né? Sim. Isso é sempre bom falar, a gente diz assim, vai em Porto Alegre, né? Nós todos aqui que bom que nós somos interiorano, que bom que moramos aqui nessa maravilha, né? Isso não diminui mais ninguém morar. Sim. Tu é do interior, tu é de Teutônia. Sim, que show que eu sou de Teutônia, né? Sim. Porque a nossa vida aqui é muito melhor do que na cidade grande, né? Mas eu estava querendo dizer assim, nós chegamos lá em Porto Alegre, passamos perto do Guaíba e olhamos assim, como esse povo aqui é sujo, olha que sujeira tá o Guaíba. Gente, 60% da carga orgânica do Guaíba é do Taquari-Antas. 60%. 60%. Num levantamento feito pela ANA, Agência Nacional de Águas, né? Como no Rio Grande do Sul tem o órgão de águas, que é o Departamento de Recursos Hídricos, no Brasil tem a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, né? Importância do comitê nesses anos todos, como não tem toda a lei instituída ainda, os instrumentos da lei não estão todos instituídos ainda, o comitê se preocupou nesses anos todos, primeiro em fazer o nosso povo entender, né, dessa nova filosofia, de que a água é um bem, sim, de que a água é um bem público, de que ela tem, na sua escassez, ela tem valor, né? Fazer todo mundo entender que o que você joga aqui na água corre ali no outro, corre no vizinho. Mesmo porque você pode ser o usuário desse mesmo dejeto que você joga, descendo um pouco abaixo, você pode ser o usuário também dessa mesma água. Nós todos, na verdade, somos, né? Somos, né? Porque só se nós morássemos lá em São José dos Ausentes, lá numa altitude de 800 metros de altura, lá nós não ia estar tomando a água de ninguém, né? Exatamente. Mas de lá para baixo, nós aqui estamos uns 40, 50 metros de altura, né? Que nós estamos tomando a água de alguém, sim. Exatamente. Né? Então tem que ter essa consciência, a Europa, na maioria dos seus países, da onde veio o nosso modelo, o modelo francês, conseguiu já limpar os seus rios, entre aspas. Claro que nós temos que entender que a carga é muito maior, né? Até há poucos dias eu tive em Piracicaba, em São Paulo, olhando o único exemplo brasileiro que já está funcionando. A lei lá é mais velha que a nossa, em São Paulo, e Piracicaba, Capivari e Jundiaí são 3 rios que se juntaram, fizeram uma espécie de uma bacia única, por ser uma região conurbana, né? Eles têm 70% da área do Taquari-Antas, só para ter uma ideiazinha. Nós aqui temos 1.300.000 pessoas, eles lá em 70% dessa mesma área nossa têm 5.300.000 pessoas, né? Essa regiãozinha de São Paulo, se fosse separado, é o 6º PIB do Brasil. Só perde para 5 estados brasileiros, né? E depois é ela, né? Então é uma região que... Imagina a água dessa região, né? A demanda em cima, a poluição. E estão com um exemplo muito positivo, está tudo instalado, funcionando, né? Os comitês se reúnem, funciona, já existe a cobrança pelo uso d'água, que é um tema muito polêmico, ninguém quer pagar pela água, né? Hoje o que se paga na conta, seja aqui
da Sociedade de Águas, ou da Corsã, ou da Prefeitura. O que se paga é serviço. Ninguém ainda paga litro de água, metro cúbico de água. Vamos ter que pagar, porque não tem outra forma de nós limpar a água sem cada um ajudar com um pouquinho. Para terem uma ideia, em São Paulo é 3 centavos no metro cúbico que se paga, né? Então pega uma conta aí de 40 metros cúbicos, uma conta urbana aí, isso dá R$1,20 por mês. Sim. Tenho certeza que ninguém vai se negar a pagar. Vai ficar mais pobre por causa disso, né? E aí esse dinheiro, sim, não vai para o Caixa Único do Estado, que isso está na lei também, é um dinheiro que tem que ser ir para uma conta do Comitê de Bacia, uma conta da Bacia, porque o comitê nada mais tem uma eleição de 2 em 2 anos, para todo mundo saber, qualquer um pode se candidatar, né? E tem as categorias, tem os representantes da população, tem representante dos usuários, é um parlamento. Sim. Tanto que até se trata como parlamento das águas, né? Muito bem. Faltando 28 minutos para as 9 horas, o papo é bom, nosso tempo é curto. Júlio, a gente quer agradecer a sua participação, que vinha uma outra oportunidade para que a gente possa falar um pouco mais. Na verdade, primeiro foi esse projeto de estudo, agora há um segundo passo, né? Em rápidas palavras, esse segundo projeto, ele exatamente é o que busca aí junto à bacia hidrográfica? Bom, o primeiro passo, então, terminado em outubro do ano passado, foi o diagnóstico de como é que estão as nossas águas, né? E as nossas águas estão mal, nós estamos em classe 4 aqui na região. De 1 a 4, nós estamos na 4, que é a pior classe de água. Quer dizer, não dá para botar a boca na água e tomar, é isso que quer dizer, né? Então, esse estudo diagnosticou isso e enquadrou todo o nosso rio. Disse assim, ó, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2. Isso já serve de imediato para a FEPAM licenciar os empreendimentos. Num rio classe 4, ela vai exigir das empresas que estão ali instalados, os lançadores de efluentes ali instalados, a melhoria da classe 4. Né? E em rios que estão com classe melhor, não pode piorar a classe. Né? Então isso foi o que foi feito até agora, o diagnóstico, digamos, uma fotografia, né? De como estamos. O próximo passo é o que fazer, né? É fazer um levantamento de tudo que se precisa fazer, quais as estações de tratamento de esgoto que precisa fazer, que melhorias na indústria que tem que ser feito, que melhorias nas drenagens urbanas que tem que ser feito. Né? Então é o plano executivo de melhoria, é o próximo passo. Né? Da onde vai sair dinheiro para isso? A princípio, a parte de recursos próprios da cobrança pelo uso da água, que não se tem data ainda para começar, mas é uma coisa que vai acontecer, né? E o restante vai vindo, dos fundos nacionais de melhoria, dos bancos internacionais, dos bancos nacionais, mas tem que estar implantado, inclusive até para vir algum dinheiro nacional para a melhoria das coisas, tem que estar implantado o plano de bacia, né? As melhorias que têm que serem feitas para a nossa água ficar melhor. Né? Muito bem, Júlio Salaker, obrigado pela sua participação aqui conosco, tenha um bom dia, uma boa quarta-feira. Tá certo, obrigado, bom dia a todos aí.